Bom, eu sou Gabriel Arroio e dentre os 200 projetos que eu tenho para o canal e que eu vou pretendo realizar de vídeo, um deles é realizar uma análise de cada obra da autora Ursula Le Guin, principalmente aquelas que se passam no ciclo Reich. Para quem não conhece, a Ursula Le Guin é uma das autoras de livros de fantasia e ficção científica mais consagrados. Já o ciclo Reich é uma denominação dada a toda uma série de novels que se passam numa versão alternativa do futuro, onde a humanidade conquistou as estrelas, viaja no espaço e vive numa confederação de planetas livres. Simplificando, pensem num sci-fi social como Star Trek, só que mais variado e com exploração mais ampla das ideias. Indo ao livro que eu pretendo analisar aqui, essa vai ser meio que uma review da obra Four Ways to Forgiveness, da autora. Nesse livro, a perspectiva sobre aspectos do futuro executada é consistente com outros trabalhos da Ursula Le Guin. Tecnologias futurísticas no livro, eles não são meros exercícios mentais para imaginar como vai ser o futuro. É parte de uma busca de apresentar como esses elementos afetam, informam a vida, a situação dos personagens, os conflitos que eles passam, como as sociedades se estruturam por causa dessas tecnologias. É claro, existem armas de destruição em massa nesse mundo da obra, existe uma enorme rede de comunicação ligando instantaneamente centenas de planetas, temos naves que viajam quase na velocidade da luz. No entanto, essas tecnologias importam não como meras abstrações de pensamento, imaginar como futuro, mas sim conforme os efeitos psicológicos, em como a sociedade funciona com as tecnologias. É um questionamento mais de qual a natureza do conflito que esse mundo gera, como isso interage com a forma, as condições e as situações pelos quais os personagens que seguimos passam. O grande mérito da Le Guin no geral é levar os personagens por centro e criar um sci-fi mais preocupado com os símbolos e a psicologia por trás da ciência e universo. Mesmo se você considerar dentro do contexto das obras da autora, Four Ways to Forgiveness é um livro único, pois representa uma atualização do conflito e das sociedades típicas para, de certa forma, atualizar a política e a retratação para questões mais atuais. Um livro anterior dela, que é Left Hand of Darkness, existia uma batalha de supremacia entre dois governos, que era uma clara referência ao ambiente político da Guerra Fria. Agora, em Four Ways to Forgiveness, a gente é introduzido a diversas questões paralelas e relevantes no movimento de descolonização do continente africano. O eixo político em que as histórias do livro se passam tem como foco a relação Euro-Wewe, são os dois países ficcionais, que claramente evocam a situação colonizador-colonizado do continente europeu e africano do final do século XX. O Ecumen assume um papel moralmente ambíguo nessa situação. Ela é uma união dos planetas que existem nesse universo que tem certa semelhança com a ONU, mas em sua atuação, o Ecumen atua ao mesmo tempo mitigando e promovendo a paz, já em outras situações traz estabilidade a costumes e práticas e como essas sociedades funcionam. Não sei, para mim, eu sempre achei uma das perguntas mais repetidas e mais importantes da história da humanidade é do que acontece logo depois de uma revolução. E no livro, este é um dos questionamentos principais. A sociedade do livro está dilacerada, temos as vozes clamando contra injustiças, por mudanças drásticas em como essa sociedade funciona. Existe um desejo de quebrar e destruir a ordem estabelecida que é quase universal. No entanto, é muito mais difícil achar perspectivas claras sobre como reconstruir uma sociedade a partir disso depois que estão destruídas as estruturas de controle. Sempre destruir a roda é muito mais difícil do que o trabalho de inventar e aprender a fazer ela girar de novo. Que essa é uma analogia para, de certa forma, criar uma sociedade que funcione. Assim, dessa questão decorre um dos maiores conflitos da obra. A autora não parte de uma retratação de que lutar e destruir um governo despótico
baseado em literal exploração e escravidão da população de um planeta inteiro, é uma causa injusta, o que não vale a pena lutar. Mas o que substitui esse governo totalitário são diversas consequências inesperadas. Temos a agitação da população, estabilidade política, guerras civis entre líderes regionais e uma população feminina tendo seus direitos e autonomias resguardados de forma ainda pior, como pessoas livres, do que no governo anterior. Eu considero que o propósito nisso está em mostrar como não se fabrica uma sociedade apenas com ideais, como liberdade. Assim como o fato de ser meio absurdo esperar que uma simples troca de status, agora temos um novo governo, vai resolver todos os problemas. Para mais contexto nesse universo, imaginem as marcas e as consequências de um processo civilizatório onde ler e escrever era proibido para escravos, que era a população do planeta inteiro, e punível com a morte. Como você vai construir um mundo baseado numa completa falta de infraestrutura e bens para gerar o mínimo para uma enorme maioria da população? O livro também entra muito numa questão de como os inúmeros problemas que essa sociedade enfrenta se relacionam. A questão racial, educacional, de gênero, são diversos problemas que parecem diferentes, mas se relacionam e informam um ao outro e compõem um complexo universo de tensões sociais. Tanto que o reconhecimento da seriedade da situação, assim como o dos muitos pontos de atrito, é de certa forma o primeiro passo para resolver as contradições apresentadas. De certa forma, ligando muito das ideias que o livro trabalha em 4 histórias separadas, temos os personagens que a gente segue. A Le Guin, quando escreve, nunca fica contente em simplesmente mostrar vítimas, opressores e oprimidos, uma luta entre o bem e o mal. A vida é usualmente mais complexa do que isso, permitindo pontos de vista, opiniões radicalmente diferentes. Assim, a estrutura das várias histórias diferentes possibilita a autora trabalhar e mudar diversas perspectivas. No livro, a gente segue o principal líder da revolução, que foi humilhado como político e vive num quase exílio. Seguimos senhores de escravos, um soldado de alta patente que acredita fielmente na instituição e a estrutura da sua sociedade. Vemos os embaixadores estrangeiros, como eles enxergam toda essa situação. Seguimos também diversos escravos e a luta deles por liberdade, assim como pessoas que perdem tudo numa revolução. De certa forma, todos trazem uma ideia, uma visão única, a forma de ver o conflito e permitem entender e ver o período histórico e a enorme transição que esse mundo passa de forma diferente. Mesmo nessa variedade de perspectivas, não existe uma clara dicotomia, bem e mal, mas sim uma ampla abertura, capacidade de debater essas visões e as contrastar, para dar novas visões sobre o tópico que o livro quer explorar por todos os lados possíveis. Assim, cada personagem traz um componente novo e é uma peça diferente para o que a obra quer fazer. Para mim, esse tipo de exploração à exaustão e possibilidade de lidar e articular várias opiniões e pontos de vista constitui exatamente o tipo de política complexa, um comentário meticulosamente apresentado. Eu não considero que algo que muita gente aclama como ápice, Legend of the Galactic Heroes, realmente executa nessa capacidade. O que vai em conjunto com esses aspectos, os personagens são espetaculares. Eles têm íntimas histórias de vida, super bem apresentadas características e motivações. A estrutura das 4 histórias é claramente a de um romance de 2 pessoas vindo a se conhecer e se amar. E, de certa forma, liga isso à necessidade das pessoas de se entenderem, buscar contato e compreensão. Uma coisa que a Le Guin é bem interessante é que a política dela é extensamente pessoal. O mundo e as situações são baseadas muito na visão e questão dos personagens que ela apresenta. E o que é legal é que ela faz metaforicamente, liga bastante a ideia de busca de relacionamento dos personagens, as tentativas deles de superar barreiras e entendimento, a própria questão e conflito dessa população e desse mundo, a busca por prosperidade, convivência e compreensão
entre as diversas populações que estão em conflito nessa realidade. E exatamente assim, a solução para o problema dos personagens achar sentido e valor na vida nesse mundo dilacerado por diversos problemas é sempre a mesma. Eles se abrem a um verdadeiro contato e conseguem encarar o outro com uma disposição para entender em sua diferença e visão diferente. Ela prega a tolerância e a capacidade de relacionamento como a virtude essencial humana que pode levar a humanidade a superar seus problemas. Aí, de certa forma, esse é o caminho para perdão que o título faz referência. Assim, eu gosto mais de alguns dos livros anteriores da autora porque ela era mais melodramática e Os Despossuídos era mais complexo tematicamente, ao mesmo tempo que a jornada do principal de Os Despossuídos é a coisa mais épica do universo. Mas Four Ways to Forgiveness é uma excelente obra, alcança sucesso em tudo que tenta fazer e eu não posso recomendar o bastante.